Aqui é Foxtrot 949, comunicando pane geral na aeronave. Estou realizando um pouso de emergência na região de Campo Verde. Por favor, solicito equipe de resgate. Alto risco de incêndio no local. Repito, alto risco de incêndio no local. Terrain. Estamos enviando a aeronave com a equipe de resgate. Aeronave Charlie 01, solicito decolagem imediata para a missão de busca e salvamento. Procurar por uma aeronave que fez pouso de emergência na região de Campo Verde. Mais informações, continuem na escuta. Aqui é Charlie 01, iniciando o procedimento de decolagem para a missão de busca e salvamento. Charlie 01 para a torre de comando. Situação aqui no local do acidente é crítica. Enviar aeronaves de combate ao incêndio. Torre de comando para Bravo 02. Bravo 02 na escuta. Iniciar procedimento de decolagem para a missão de combate a incêndio na região de Campo Verde. Bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o L-modelo RC-ERA C032. Então ele acabou de chegar aqui para mim, e enquanto a bateria dele está carregando, a gente vai discutir algumas coisas, beleza? Aqui no canal a gente tende a fazer uma análise um pouco mais profunda, então eu vou acabar pulando a parte do unboxing. Esse helicóptero aqui, ele é baseado no Bell UH-1 Huey. Essa aqui é uma pintura civil, inspirada principalmente nas aeronaves dessa empresa aqui, a McDermott Aviation. O helicóptero que tem essa pintura em si, dessa empresa, não é exatamente um UH-1, na verdade é um Bell 214, mas eu não vamos entrar tanto nessa questão aí, né? São aeronaves muito parecidas esteticamente, apesar de ter algumas diferenças. E lá ela é utilizada para combate a incêndio, beleza? Esse aqui é um helicópterozinho muito legal. Vocês já devem ter visto outros vídeos aí por aí que mostram a capacidade dele de voar de ponta cabeça, algumas coisas desse tipo. Mas eu vou trazer alguns detalhes um pouco mais técnicos, tá? O que diferencia ele de alguns outros modelos da RC-ERA, como por exemplo o C138, né, que eu sempre trago para vocês em vídeos. Esse helicóptero aqui de sensores, ele tem o Optical Flow, né, que vocês já devem conhecer, que ajuda o helicóptero a ter um referenciamento no solo para ele não ficar andando tanto para lá e para cá. Esse aqui também tem. E de novidade, a gente tem esse outro sensorzinho aqui, que é um LiDAR. O que é isso? É um laser que ele vai enviar um pulso e medir a distância, o tempo de retorno desse pulso em relação ao chão. Isso aqui dá uma medida um pouco mais acurada de distância do chão, né? Ele continua tendo o barômetro, como esse cara também tem, só que essa medida aqui sendo um pouco mais precisa, permite algumas coisas, entre elas aquela questão de voar de ponta cabeça, né? Porque existe um limite de segurança que para você ativar o modo que ele voa de ponta cabeça, você tem que estar numa altura mínima de 3 metros. Esse helicóptero aqui, ele tem um motor brushless, né? Pelo menos no rotor principal. No rotor de cauda é um motorzinho cordless, aqueles motorzinhos escovado. Aqui esses atuadores, que no Bell 206, né, no C138, são atuadores de plástico. Aqui a gente tem atuadores de metal. Então quando a gente acaba mexendo um pouco aqui no rotor, você sente uma folguinha que esse cara aqui não tem. Ele é muito mais justo, né, não tem aquela folga de movimento. Tamanho dos dois, eles são muito parecidos, apesar de que a escala desse é muito menor. Esse aqui é 1 para 48, esse aqui é 1 para 33, porque o helicóptero em si, né, de verdade, escala real, é muito maior esse aqui. Outra diferença, aqui a gente está vendo uma barra estabilizadora. Essa barra, ela não é funcional, né? Esse helicóptero tem a estabilização por giroscópio, então ela está aqui por questão estética, porque o UH-1 de verdade tem. Uma coisa que eu talvez comentaria sobre a estética dele, que a fixação das pás do rotor, como ele é feito para aguentar a carga tanto assim quanto assim, ela é um pouco mais robusta. Vocês veem que ela é bem maior, essa parte aqui, né, esse núcleo aqui, ele é bem maior do que no C138, porém acaba ficando um pouco feio, né? Vamos colocar assim,
não tão realista, né, não tão proporcional em relação ao tamanho da fuselagem. O rádio vai ser muito parecido, né? Porém, esse aqui é o rádio mais ou menos padrão para as linhas um pouco mais top da RC Era. Então a gente tem os sticks de metal, a gente tem o botão de decolagem e pouso automático, que nesse aqui é um botão só. Aqui aqui temos dois botões separados, um para decolagem e um para pouso. Aqui um botão de parada de emergência, né, que faz o helicóptero cair que nem uma pedra, no caso dele estar indo embora, acontecer alguma coisa. Aqui esses botões, você tem o acionamento do modo invertido, porém, muita gente acaba não falando, muita gente não sabe, inclusive eu descobri recentemente, né, e esse aqui também tem, que apertando ele para baixo, você entra no modo debug, que é um modo que permite você trimar o helicóptero de forma permanente, que ele vai salvar essa trimagem, porque na trimagem normal de voo que você usa aqui, assim que você desligar e blindar esse helicóptero de novo, você vai resetar. E também quando você está em modo debug, aqui nesse botão de trim, que alguém pensaria que é o trim do giro no próprio eixo ali, da guinada, na verdade você controla o passo fixo do rotor, então você indiretamente controla a velocidade de giro do rotor principal. Por falar no rotor principal, outra coisa que eu percebi que é diferente, se você comparar esse cara aqui que não voa de ponta cabeça com esse cara aqui, o perfil das pás do rotor, né, esse aqui a gente tem um perfil plano convexo, né, então ele é totalmente achatado embaixo e você tem a curvatura em cima. Esse cara aqui que é feito para voar nos dois sentidos, a gente tem um perfil biconvexo, é um perfil simétrico. Outra pergunta que você pode querer saber, agora que as duas baterias carregaram. A bateria que você tem nesse helicóptero aqui serve nesse? E a resposta é não. Elas têm capacidades, né, e especificações muito parecidas, são duas baterias 2S, com cerca de 300 ou 350, apesar de uma ser bem maior do que a outra, mas respondendo à pergunta, não, uma bateria de um helicóptero não serve na outra. Que eu acho que é um ponto negativo dos helicópteros da RC Era, porque não custava nada eles usarem uma bateria padrão, né? Porque em termos de especificação são muito parecidos, né? Isso não vale só para esses dois, vale para os outros helicópteros. Basicamente, cada modelo tem uma bateria diferente. Então é isso, eu acho que chega de conversa aqui na mesa e vamos pro voo desse carinha aqui, onde eu vou comentar mais algumas coisas, beleza? Então, galerinha, a gente está voando aqui com o RC Era C032. Ele faz bem mais barulho que o C138. Que primeira impressão que eu trago para vocês? Ele é muito mais estável que eu tinha pilotado até agora. O movimento de ajuste fino, por exemplo, movimentos finos eu consigo fazer com mais precisão com ele. Então o voo dele é um pouco mais liso, vamos dizer assim. Ele não faz aquele movimento pendular que alguns outros helicópteros fazem. Ou melhor, eventualmente ele pode até ser que faça, mas com uma frequência muito menor do que outros. Aqui eu estou voando com ele na velocidade 3. Não, melhor, estava com 2, agora estou no 3. Eu cheguei a voar ele ontem, que estava ventando bem mais. E ele lida muito bem com o vento, né? Acaba que ele pesa a mesma coisa que o C138, mas ele tem muito mais potência, alguma coisa assim. Eu acho que é por causa do perfil dos rotores, né? Um perfil mais simétrico, ele acaba tendo uma velocidade de rotor mais alta do que o outro. Eu não sei se é exatamente isso que traz a estabilidade para ele, mas como vocês podem ver, a gente está num ambiente externo, né? Tem um pouquinho de vento, não muito, mas tem um pouquinho, e ele está completamente travado no céu, né? Uma coisa que muita gente traz como o grande diferencial desse helicóptero é aquele modo que ele voa de ponta cabeça.
Olha lá. Então no modo invertido, ele voa basicamente igual, né? Os comandos não se invertem. Então parece que eu sei fazer o que... Parece que eu sei o que eu estou fazendo aqui, mas na verdade ele está pilotando da mesma forma que ele pilotava quando estava normal, né? Com a hélice com o rotor para cima. Vou trazer ele mais perto. Obviamente que com ele virado para cima, eu não vou ter optical flow e também não tem aquele sensor, né, o LiDAR, né? Então, eventualmente, ele não vai parar tão travado. Ele vai acabar deslocando um pouco, como vocês estão vendo, né, que ele está andando. Porém, ele é estável porque o giroscópio e o barômetro continuam funcionando, né? Vou trazer ele mais perto. Acho que já deu de voar de ponta cabeça. E agora ele tá voando certo de novo. Tem uma coisa só que eu não gostei, que eu vou mostrar para vocês agora o que que é. Eu vou até ajoelhar aqui para mostrar para vocês. Em pouso, por medida de segurança, né, ele vai inverter o rotor, o passo do rotor, e aí ele vai grudar no chão. Só que aí acaba que estraga um pouco aquele efeito realista, né, do pouso. Vamos ver como é que ele faz aqui, ó. Assim que ele detectar que ele está perto do chão, ele vai grudar no chão. Por um ponto de vista de segurança, né, porque ele não vai ficar orbitando, não vai ficar se deslocando, é legal. Porém, ele faz de uma maneira muito abrupta, ele gruda no chão assim. Então, talvez isso seja um ponto a ser melhorado numa próxima versão. Vamos decolar ele aqui de novo. Eu prefiro usar o comando tradicional. Eu acho que no modo da decolagem automática, ele sobe muito rápido, ele sobe de uma vez assim. Então eu acho que não fica tão legal. Vou pousar de novo para vocês verem. Olha lá, ele vai grudar no chão. Então assim, eu acho que ele é bem mais caro que o C138. Não vou dizer bem mais caro, mas é mais caro. Só que é um valor que se justifica, né? Porque ele acaba sendo melhor que o C138. Tanto em estabilidade, quanto em, não vou dizer, assim, em performance mesmo, né? Os comandos são mais precisos, o controle em si é melhor. Talvez esteticamente o outro seja um pouco mais realista, né? Não fique tão desproporcional a questão do rotor. Mas eu gostei muito por causa dos atuadores dele serem de metal, né? Traz uma precisão maior de manobra que no outro, que acaba tendo uma certa folga. É legal essas luzes de navegação que ele tem, né? O fato de você ter uma verdinha, uma vermelha, trazem um realismo. Porém, eu sinto falta dele ter aquele farolzinho na frente, né? Que o C138 tem, que ele ajuda na orientação quando o helicóptero está um pouco mais longe. Você consegue, se você acabar perdendo um pouco da orientação por causa da distância, você vira ele até você ver o farol e traz de volta. Esse cara não tem. E essa iluminação lateral, de dia não fica tão bem visível, por exemplo, se ela não estiver exatamente alinhado com você. Vou pousar ele na minha mão para vocês verem. O Optical Flow, que é esse referenciamento óptico, ele não liga instantaneamente, né? Ele demora alguns segundos desde que você solta os comandos para que você tenha o funcionamento dele. Então, a partir desse momento que ele está Então, a partir do momento que ele está travadinho no referenciamento óptico,
você vai lá e pega ele, se você quiser pousar na mão. Que eu acho que é uma coisa mais fácil, às vezes mais seguro do que pousar na grama, que pode acabar enroscando. Então, galerinha, agora que já fazem alguns dias que eu tô voando com o C032, eu finalmente posso trazer um veredito um pouco mais completo para vocês. Ele tem controles mais precisos do que o C138, ambos os helicópteros são bons, vão te atender bem, você vai ser uma pessoa feliz na compra de qualquer um deles. Porém, por exemplo, esse cara aqui, ele, quando você exige movimentos um pouco mais finos, né, que você vai mover ele lentamente para um lado, lentamente para o outro, o que acontece? Ele sofre de um efeito que eu já vi o pessoal da gringa chamar de efeito toilet bowl, né, o efeito privada. O que acontece? Ele acaba fazendo esse movimento aqui, ó, como se ele estivesse virando dentro da privada ali. Então você dá um toquinho para ele para frente e aí o giro compensa. Então ele fica sempre fazendo isso aqui, ó. Um movimento pendular, circular assim. Aqui eu tô exagerando, não é tão agressivo quanto isso que eu tô fazendo, né? Mas você consegue perceber que ele fica fazendo assim. Eu não percebi esse tipo de movimento com o C032. Você pega o controle dele, você dá um comando super sutil, né, de deslocamento aqui, e ele vai lentamente seguindo aquilo aí que você falou, sem ficar fazendo esse movimento circular assim. O controle em si, que eu acabei percebendo um pouco depois, esse controle do C138, existe a versão dele com a opção dos gimbals aqui, né, dos sticks de metal. Esse aqui no caso meu é de plástico. O C032 já vem com os sticks de metal de fábrica. Eu achava que falasse, tanto faz metal e plástico, né? A verdade é que a questão principal não é o fato de ser de metal em si, né, como se fosse uma coisa mais robusta ou tudo mais. A questão é que o de metal, ele é ajustável em altura. Então eu, por exemplo, deixei ele bem mais alto, né? O fato dele estar mais alto significa que eu consigo fazer um movimento que para o dedo é um pouco maior, mas que é, como que eu posso dizer? Eu deixo ele um pouco mais amigável em relação à sensibilidade. Eu consigo fazer movimentos mais precisos com ele sendo um pouco mais alto, né, estando mais distante do pivô de movimento, né, eu consigo ter uma precisão de movimentos maior. Então isso eu gostei bastante, eu achei legal esse rádio aqui. Outra pergunta que eventualmente vocês podem ter dúvida. Cada rádio desse daqui funciona um com o outro? Sim. Eu consigo pilotar o helicóptero do C138 com o rádio do C032 e vice-versa também. Porém, eu achei que não ficou tão legal. Quando eu pilotei esses dois aqui, né, uma vez que eu acho que tem a ver com a relação entre aquela calibragem que você salva, né? Que eu acho que, por exemplo, esse helicóptero vermelho, ele não tá com a calibragem original. Eu já mexi algumas coisas ali. E meio que assim, eu acho que essa calibragem deve ficar salva no rádio. Eu não tenho certeza. Se você for um engenheiro aí da RCERA e souber detalhadamente sobre isso, se ela fica salva no rádio ou no helicóptero. Aparentemente, parece que quando eu tento voar esse helicóptero com aquele rádio, parece quando eu acabei de tirar na caixa. Ele não tem esse ajuste fino que eu acabei fazendo durante a experiência de uso aí. Porém, esse cara aqui basicamente não exigiu isso, né? Ou melhor, eu fiz uma vez, né, essa calibragem no ambiente interno. Essa questão que eu posso trazer para vocês em vídeo, inclusive. Se você quiser ver, se inscreva no canal, que isso vai ser um dos próximos vídeos. Porém, depois que eu fiz essa calibração, ele fica travado
fixamente, ele fica travado como se fosse um objeto pendurado no céu, sabe? Então eu achei muito boa essa questão, o fato dele não ter aquela oscilação pendular, também achei muito boa. O que eu não gostei, e na verdade ocasionou o primeiro acidente com ele, logo na primeira vez que eu tentei voar, é que quando ele está chegando assim mais ou menos perto do chão, o sensor aqui, o LiDAR, né, percebe que você está dando sinal para baixo, que ele está chegando perto do chão, e nesse momento em que você teria o efeito solo, que é o nada mais é do que o vento que o rotor principal empurra para baixo, encontrando com o chão ali, né, criando uma camada, um colchão de ar, uma sustentação adicional. Por isso que esse carinha, quando você vai chegar perto do chão, ele fica procurando alguma coisa, né? Ele dá uma orbitada assim. Então, para evitar isso, esse cara inverte, né, o passo do rotor principal, como se ele fosse voar de ponta cabeça, e ele faz isso aqui, ó, ele gruda no chão. É uma questão de segurança, né, porque ele vai ficar firme até que o rotor pare de girar, né, ele perca a velocidade. Então acaba sendo uma coisa boa, porém não fica muito realista essa pancada, essa pá no chão que ele dá assim. E como eu não sabia que ele ia fazer isso, né, eu imaginei que... Já tinha visto alguns vídeos que o pessoal demonstrava isso, mas eu não achei que ia ser tão violento. Eu estava fazendo esse movimento para ele pousar em cima do banco, conforme ele foi... O LiDAR estava lendo ali o chão, né? A hora que ele leu o banco, viu que eu estava puxando para baixo, ele vlau para baixo. E não existia um banco cobrindo toda a parte que estava exatamente embaixo dele. Então é isso, pessoal. Eu gostei muito desse helicóptero aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do jeito que eu trago essas informações, já deixe seu like e se inscreva no canal para ver os próximos vídeos. Valeu, pessoal, e até mais!